Prince Rogers Nelson. Prince cresceu indo à igreja com sua avó em Minneapolis, Minnesota. Frequentou a igreja adventista do sétimo dia de Glendale. Ele foi instruído a ir para a igreja quando era muito jovem ainda e teve muitas experiências boas no coro e no que diz respeito à mensagem. No entanto, achou que dava medo, era apavorante e sem esperança. Depois, por causa das circunstâncias, ele se rebelou e saiu da igreja. A música de Prince é repleta de simbolismo adventista. Luana Piovani. Segundo o vídeo postado por ela mesma, foi criada indo à igreja adventista com sua avó desde sua infância na cidade de Jaboticabal, em São Paulo. Aos 14 anos, quando começou a trabalhar, ela conta que até devolveu o dízimo do seu salário e acha que o pouco que devolveu foi um dinheiro muito bem investido. Hoje, muito embora se considere evangélica, mesmo sem ter sido batizada e também sem frequentar a igreja, ela afirma que uma parte de suas crenças religiosas é baseada nos princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Magic Johnson. Irvin Johnson tinha cerca de 10 anos de idade quando sua mãe se tornou adventista do sétimo dia. É o que é citado no livro de sua autobiografia. Quando eu tinha 10 anos, uma mulher começou a ir à minha casa com os livros religiosos e a Bíblia. Ela era adventista do sétimo dia. Minha mãe a recebeu e ela voltou muitas vezes. Quando minha mãe se tornou adventista, a coisa começou a ficar tensa em casa, porque meu pai era batista e muito ativo na igreja. Ele e eu cantávamos no coro. Minha mãe queria que toda a família se convertesse à fé adventista e em poucas semanas fomos batizados, exceto meu pai. Em maio de 2016, a Universidade da Igreja premiou Magic Johnson com um prêmio humanitário e ele doou $550 mil para a igreja e a universidade. Chris Wills, cantor, compositor e produtor musical. Começou cantando junto com seu primo Brian McKnight e alguns amigos por gostar de música, sem interesse comercial no colégio e na faculdade. Depois, cantou no grupo Heritage Singers e, em seguida, após algumas apresentações, decidiu fazer carreira na música popular desde meados dos anos 1900 e no começo dos anos 2000. Com David Guetta, produziu muitas músicas de sucesso como Just a Little More Love, Love Don't Let Me Go, Love's Gone, dentre outros. Hoje, tem voltado a frequentar a igreja e, em conversa com um rapaz que diz frequentar a mesma igreja dele, disse que ele tem sido presente na igreja. Al Jarreau, cantor e compositor norte-americano. Cresceu na igreja adventista do sétimo dia. Seu pai era um grande pregador adventista, mas em face das circunstâncias da vida, decidiu seguir carreira como cantor secular. Brian McKnight, cantor e compositor, primo de Chris Wills, cresceu na igreja adventista em Buffalo, Nova York, e Orlando, na Flórida. Ele estudou na Universidade de Oakwood em 1987 a 1989, mas foi expulso, o que lhe deu a chance de focar inteiramente na música e em sua carreira profissional. Usain Bolt, atleta. Ele foi criado num lar adventista. Quando jovem, ele frequentou um colégio adventista em Trelawney, na Jamaica. Malcolm X. A mãe de Malcolm X se tornou adventista em 1934 e educou seus filhos de acordo com os princípios da sua fé, como ele mesmo citou sobre os adventistas em sua autobiografia. Naquele tempo, minha mãe foi visitada por uns adventistas que se mudaram para perto de casa. Eles passavam horas conversando sobre a Bíblia e deixavam livros, panfletos e revistas para ela ler. Ela leu e depois de certo tempo, ela se batizou na igreja adventista. A minha crença que ficou muito marcante era que eles tinham uma dieta com muitas restrições, que ela sempre ensinava para nós, como não comer coelho nem carne de porco. Eles seguiam a dieta da lei de Moisés. Nós começamos a ir com a minha mãe aos encontros de saúde promovidos pela igreja. Para nós, crianças, a maior atração era a boa alimentação que eles serviam. E ouvimos que havia um punhado de negros lá, mas acho que a maioria, cerca de 99%, era de pessoas brancas.
Os adventistas acreditam que estamos vivendo nos últimos dias, que o fim do mundo está próximo, mas eles são as pessoas mais amáveis que eu tenho visto. John Harvey Kellogg, médico, inventor e empresário. Alguns pioneiros adventistas fundaram um instituto de saúde em Bellow Creek, Michigan. E como tinham somente boa vontade, mas não tinham médicos, decidiram custear os estudos para que alguns irmãos fossem estudar medicina e trabalhar no instituto. Um dos beneficiados com essas bolsas de estudos era um jovem de 23 anos chamado John Harvey Kellogg, que concluiu seus estudos, trabalhou no instituto e tornou-se diretor. Foi um médico de grande prestígio, que passou a receber pessoas muito importantes de todo o mundo. Ficou famoso e deu grande credibilidade para o instituto também. Foi um grande inventor de equipamentos de medicina e aparelhos para ginástica. Fundou junto com seu irmão uma fábrica de cereais de milho que existe até hoje, Kellogg's. Mas em função de suas viagens pelo mundo, entrou em contato com muitas culturas e crenças e veio a se desviar dos ensinamentos da igreja após escrever o seu livro The Living Temple, o qual Ellen White teve receio de ler.